A sanfona velha gemia na calçada quando o Porsche vermelho parou em frente ao teatro. O herdeiro desceu, olhou para o mendigo e disse a frase que mudaria tudo. Se tocar essa sanfona de verdade no palco, te dou meu carro. A multidão silenciou. Ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. A noite de sábado estava agitada em frente ao Teatro Municipal. Severino ajeitou sua sanfona surrada no colo, os dedos calejados deslizando pelas teclas desgastadas pelo tempo e pela pobreza. Aos 62 anos, aquele instrumento era tudo o que lhe restava, além das roupas sujas que vestia e da dignidade que insistia em carregar, mesmo sendo invisível para a maioria das pessoas que passavam apressadas. A movimentação aumentava a cada minuto. Carros paravam. Pessoas elegantes desciam, vestidos longos, ternos caros, perfumes que Severino sentia mesmo de longe. Era o Festival Regional de Música, um evento que acontecia uma vez por ano e atraía gente de todo o estado. Ele conhecia aquele ritual. Todos os anos escolhia aquele mesmo ponto da calçada em frente à escadaria do teatro para tocar e conseguir algumas moedas. Psiu, velho, sai daí. Um segurança se aproximou, fazendo gestos com a mão. Hoje tem evento, não pode ficar mendigo aqui na frente. Severino olhou para o homem com aqueles olhos cansados, mas serenos. Só estou tocando, moço. Não estou incomodando ninguém. Você está incomodando, sim. Vai tocar lá no centro da praça, longe daqui. Antes que Severino pudesse responder, um ronco potente cortou o ar. Todas as cabeças viraram. Um Porsche 911, Carrera vermelho cereja, entrou na área VIP em frente ao teatro, as rodas cromadas brilhando sob os postes de luz. A lataria impecável refletia as luzes como um espelho. O carro valia mais de R$1,5 milhão. Severino sabia disso porque já tinha visto fotos em revistas deixadas no lixo. A porta abriu e dele saiu Bruno Mendonça, 28 anos, cabelo gel perfeitamente penteado, camisa de seda aberta no peito, óculos escuros caríssimos mesmo sendo noite. Ele era conhecido na cidade. Filho de Rogério Mendonça, um dos empresários mais ricos da região, dono de construtoras, hotéis e metade dos imóveis comerciais do centro. Bruno se achava cantor. Achava que tinha talento. Achava que merecia estar naquele palco. Na verdade, o que ele tinha era o sobrenome certo e o dinheiro do pai para comprar sua vaga como atração principal do festival. Ele parou ao ouvir o som da sanfona de Severino. Virou-se irritado. Que barulho horrível é esse? Bruno falou alto, chamando atenção. Algumas pessoas pararam para ver. Quem deixou esse mendigo aqui na entrada? Severino continuou tocando, os olhos fechados, concentrado na música. Ele tocava Asa Branca, do jeito que sempre tocou, com sentimento, com alma. Ei, você! Bruno caminhou até ele, batendo palmas na frente do rosto de Severino. Para com isso! Você está estragando o show, está espantando o público. Severino abriu os olhos devagar e parou de tocar. Desculpa, moço, só estou tentando ganhar uns trocados. Não quis atrapalhar. Uns trocados. Bruno riu alto, virando-se para os amigos que saíam de outros carros. Olha só, gente, o mendigo aqui acha que toca sanfona, acha que isso aqui é música. Os amigos de Bruno riram também. 2 rapazes e uma moça, todos vestidos como se estivessem em uma festa de gala. Bruno, deixa o velho em paz, disse a moça sem muita convicção. Deixar em paz? Isabela, eu vou me apresentar daqui a pouco. Eu sou o cantor principal dessa noite. E esse cara aqui fica fazendo barulho na porta como se fosse alguma coisa. Severino respirou fundo. Ele conhecia aquele tipo de homem. Já tinha sido humilhado por dezenas deles ao longo dos anos vivendo nas ruas. Mas algo naquela noite era diferente. Talvez fosse o teatro, talvez fossem as memórias que aquele lugar trazia, talvez fosse apenas cansaço de ser invisível. Moço, eu sei tocar sim, Severino disse, a voz firme mas respeitosa.
Sei tocar de verdade. Se o senhor me desse uma oportunidade... Bruno explodiu em gargalhadas. Uma oportunidade? Você quer uma oportunidade? Ele se virou para a pequena multidão que começava a se formar, atraída pela confusão. Pessoal, o mendigo aqui quer uma oportunidade de tocar. Mais risadas, mas também olhares desconfortáveis. Algumas pessoas começavam a perceber que aquilo estava passando dos limites. Bruno teve uma ideia. Seus olhos brilharam com maldade. Sabe de uma coisa, velho? Vou te dar essa oportunidade. Ele apontou para o Porsche vermelho estacionado. Você vê aquele carro ali? Aquele Porsche 911? Vale 1,5 milhão. Se você conseguir tocar de verdade naquele palco, na frente de todo mundo, eu te dou ele. Te dou meu carro. O silêncio caiu sobre a calçada. As pessoas olharam umas para as outras, chocadas. Algumas pegaram os celulares para filmar. Severino olhou para o carro. Depois, para Bruno. Depois para sua sanfona velha, com faixas de fita adesiva segurando partes soltas. Estou falando sério, velho. Bruno continuou cada vez mais alto, adorando a atenção. Você sobe naquele palco e toca mesmo. Prova que não é só um mendigo barulhento e o carro é seu. Mas quando você passar vergonha na frente de todo mundo, quando todo mundo ver que você não sabe nada, você some daqui e nunca mais volta. Os amigos de Bruno tentaram conter as risadas. Isabela parecia constrangida, mas não disse nada. O segurança que tinha tentado expulsar Severino minutos antes agora observava a cena sem saber o que fazer. Severino levantou-se devagar, segurando a sanfona contra o peito. Suas pernas tremiam um pouco. Eram anos de frio, fome e noites mal dormidas nas ruas. Mas seus olhos estavam firmes. Eu aceito, disse simplesmente. Bruno piscou, surpreso. Não esperava que o velho realmente aceitasse. Aceitou. Ele recuperou a compostura e sorriu maliciosamente. Ótimo, então vamos lá. Vamos colocar você naquele palco para todo mundo ver o talento que você diz que tem. Ele agarrou o braço de Severino e começou a puxá-lo em direção à entrada do teatro. A multidão abriu caminho. Algumas pessoas sussurravam, outras filmavam, outras apenas observavam em silêncio, sentindo que estavam prestes a presenciar algo importante. Dentro do teatro, a produção do evento estava nos últimos preparativos. As luzes do palco estavam sendo testadas, o som ajustado. Na plateia, cerca de 800 pessoas ocupavam as poltronas. Empresários, políticos, artistas, jornalistas. O festival era transmitido pela rádio local. Quando Bruno entrou, arrastando Severino, o produtor do evento veio correndo. Bruno! O que você está fazendo? Você entra em 15 minutos. Mudança de planos, Marcelo. Bruno anunciou alto. Temos uma atração especial antes de mim. Esse senhor aqui vai abrir o show. Marcelo olhou para Severino, sujo, maltrapilho, segurando uma sanfona que parecia ter sobrevivido a uma guerra. Bruno, isso é loucura. Não podemos... Pode sim. Meu pai é o patrocinador principal desse evento. Ou você esqueceu? Esse homem vai tocar. Agora. Prepara o palco. Marcelo engoliu seco. Ele sabia que não podia contrariar Bruno. O dinheiro de Rogério Mendonça mantinha aquele festival vivo. Está bem. Ele cedeu, derrotado. Bruno empurrou Severino em direção aos bastidores, aquele sorriso cruel ainda no rosto. Espero que você esteja preparado, velho, porque daqui a 5 minutos você vai passar a maior vergonha da sua vida. Severino não respondeu. Apenas segurou sua sanfona com mais força e caminhou em direção ao palco que há muito tempo atrás já tinha sido seu lar. Os bastidores cheiravam a madeira envernizada e pó de décadas. Severino esperava na coxia, observando o palco iluminado. Sua sanfona pesava nos braços, mas era um peso familiar. Bruno estava ao lado dele, junto com Marcelo, o produtor, que passava instruções nervosas para a equipe técnica.
Microfone para instrumento no palco. Rápido! Marcelo sussurrava. Bruno não parava de sorrir para os amigos que tinham entrado nos bastidores. Isso vai ser épico, Bruno disse alto. O mendigo que quis ser estrela. Isabela, a moça que veio com ele, puxou seu braço. Bruno, você não acha que já foi longe demais? Ele aceitou o desafio. Bruno se soltou. Agora vai ter que aguentar. Na plateia, o burburinho aumentava. As luzes ainda estavam acesas e as pessoas conversavam sem saber o que estava acontecendo. Senhoras e senhores, a voz de Marcelo ecoou pelo teatro. Boa noite a todos. Antes de começarmos oficialmente o Festival Regional de Música, teremos uma apresentação especial. Sussurros de confusão na plateia. Por favor, recebam nosso convidado especial desta noite. As luzes da plateia se apagaram. Um único refletor iluminou o centro do palco. Bruno empurrou Severino. Vai, vai! Seu momento de glória chegou, campeão! Severino deu o primeiro passo. Suas pernas tremiam, mas não de medo. Era uma sensação que ele não experimentava há 15 anos. Estava voltando para casa. Ele atravessou a cortina e entrou na luz. O teatro inteiro ficou em silêncio. 800 pessoas olhavam para aquele homem de roupas rasgadas, barba grisalha desgrenhada, segurando uma sanfona remendada. Alguns se entreolharam, chocados. Outros cochicharam indignados. Que absurdo é esse? Uma senhora murmurou. No camarote VIP, um homem de terno cinza observava tudo com expressão séria. Rogério Mendonça, 58 anos, tinha chegado há poucos minutos. Ele vinha de uma reunião e ainda não sabia de nada. Apenas estranhava aquela figura no palco do evento que ele próprio patrocinava. Severino caminhou até o microfone no centro, parou diante dele, ajeitou a sanfona no colo. Da coxia, Bruno não se conteve. Toca logo, velho! Ele gritou. Risadas constrangidas explodiram na plateia, mas a maioria permaneceu em silêncio, esperando. Severino fechou os olhos, respirou fundo. Seus dedos encontraram as teclas como se nunca tivessem se separado delas. Mas antes que pudesse começar, Bruno saiu da coxia com seus amigos, parando na lateral do palco. Pessoal, só para explicar o que está acontecendo. Bruno falou alto. Esse senhor estava lá fora atrapalhando o evento, dizendo que era um grande músico. Murmúrios na plateia. Então eu dei uma oportunidade para ele provar. Bruno continuou. Se ele tocar mesmo, se impressionar vocês, eu dou meu Porsche para ele. Aquele vermelho lá fora. 1,5 milhão. As pessoas reagiram com barulho. Alguns riram, outros ficaram boquiabertos. Mas quando ele fracassar, Bruno apontou para Severino. Quando mostrar que é só um mendigo mentiroso, quero que todos lembrem. Algumas pessoas escolhem viver assim. Bruno! A voz grave cortou o teatro. Todos viraram para o camarote VIP. Rogério Mendonça estava de pé, olhando para o filho com raiva contida. Senta e fica quieto. Agora. Bruno sentiu o sangue gelar. Relutante, voltou para a coxia, mas ficou ali, observando com os braços cruzados. Rogério se sentou novamente, a mandíbula tensa. Ele não gostava do que estava vendo. No palco, Severino permanecia imóvel, os olhos fechados. Ele tinha escutado tudo, as risadas, as provocações, os comentários cruéis. Mas nada disso importava mais, porque Severino Alves da Silva não era mais o homem que as memórias guardavam. Ele era o homem que sobrou depois que perdeu tudo. A esposa em um acidente, a filha para uma doença, a casa para as dívidas hospitalares, a sanidade para a depressão que o engoliu. Mas a música nunca o havia abandonado. Ele abriu os olhos, olhou para a plateia. Todos aqueles rostos esperando seu fracasso. E começou a tocar. As primeiras notas saíram suaves, quase tímidas. Alguns espectadores se ajeitaram nas poltronas, ainda céticos. Bruno cruzou os braços mais forte, o sorriso confiante no rosto.
Mas então Severino acelerou. Seus dedos voaram pelas teclas com velocidade e precisão impossíveis para alguém em seu estado. A sanfona ganhou vida, o som enchendo cada canto do teatro com uma força que parecia maior do que aquele instrumento destruído poderia produzir. Ele tocava Asa Branca, mas não a versão simples. Era uma interpretação complexa, com variações técnicas, improvisações, mudanças de ritmo que exigiam anos de prática e talento nato. Na plateia, as primeiras pessoas endireitaram a postura. Os murmúrios cessaram. Um violonista famoso na quinta fileira deixou cair o copo de água, os olhos arregalados. "Não é possível!" Bruno deixou de sorrir. Seu rosto ficou vermelho. O velho deveria estar tremendo, errando notas, passando vergonha. Mas estava... "Meu Deus!" Isabela sussurrou. "Ele é incrível!" Severino continuava em um solo que subia e descia, escalas complexas, cada nota perfeitamente colocada. Suas mãos se moviam tão rápido que ficavam borradas sob a luz. O teatro inteiro estava paralisado. 800 pessoas prendendo a respiração, incapazes de desviar os olhos daquele homem que, segundos atrás, tinham julgado como um nada. E então, Severino começou a cantar. Sua voz era rouca, quebrada pelos anos, mas carregava uma emoção tão profunda que várias pessoas na plateia sentiram lágrimas brotarem sem explicar porquê. Ele cantava sobre perda, sobre solidão, sobre continuar vivendo quando tudo já tinha ido embora, sobre a dignidade de ainda tentar, mesmo quando o mundo já tinha desistido de você. No camarote VIP, Rogério Mendonça estava inclinado para a frente, as mãos apertadas nos braços da poltrona. Algo em sua expressão havia mudado. Não era mais raiva, era reconhecimento. "Severino", ele murmurou. Na coxia, Bruno estava pálido. O sorriso tinha desaparecido. Suas mãos tremiam. Ele olhou para os amigos, procurando apoio, mas todos estavam hipnotizados. E Severino tocava. E tocava, como se estivesse provando para si mesmo que ainda estava vivo, que ainda era alguém, que ainda importava. A última nota de Severino ecoou pelo Teatro Municipal e morreu lentamente no silêncio absoluto. 800 pessoas permaneceram imóveis, como se ainda estivessem processando o que tinham acabado de testemunhar. Severino abaixou a sanfona devagar, os braços tremendo. Seu rosto estava molhado, suor ou lágrimas, talvez ambos. Ele olhou para a plateia escura. Ninguém se mexia, ninguém aplaudia. Por um segundo terrível, Severino pensou que tinha falhado. Então, uma única pessoa se levantou. Era um homem na 8ª fileira, cabelos grisalhos. Ele começou a bater palmas, devagar, forte. "Bravo", ele disse, a voz embargada. "Bravo!" E foi como se aquilo tivesse quebrado um feitiço. Uma mulher se levantou, depois outra, depois uma fileira inteira. Em questão de segundos, todo o teatro estava de pé, aplaudindo com uma força que fazia as paredes tremerem. "Bravo! Bravo! Bravo!" Os gritos ecoavam de todos os lados. Pessoas choravam abertamente, outras batiam palmas com tanta força que suas mãos deviam estar doendo. No palco, Severino cambaleou para trás, atordoado. Aquilo era reconhecimento. Aquilo era respeito. Aquilo era tudo que ele tinha perdido 15 anos atrás. Na coxia, Bruno estava encostado na parede, o rosto completamente branco. Suas mãos tremiam. Isso não era para acontecer assim, Bruno murmurou. Ele era só um mendigo, um gênio. Isabela disse, olhando para ele com nojo. "Ele é um gênio, Bruno, e você tentou humilhá-lo." Na plateia, o homem de cabelos grisalhos abriu caminho entre as poltronas, descendo em direção ao palco. Ele era Augusto Tavares, 67 anos, produtor musical aposentado e uma lenda viva da música brasileira. Ele chegou à beira do palco e fez sinal para Severino se aproximar. "Senhor, por favor, desça aqui." Severino desceu as escadas com dificuldade.
Augusto segurou seu braço, amparando-o. Eu conheço você. Augusto disse, os olhos fixos no rosto de Severino. Eu conheço esse estilo, essa técnica. Ele parou, os olhos arregalando. Meu Deus, Severino, Severino Alves. O teatro continuava aplaudindo, mas algumas pessoas ouviram o nome, e o burburinho começou. Severino Alves? Aquele Severino Alves? Não pode ser. Ele morreu. Eu tinha certeza que ele tinha morrido. Severino olhou para Augusto e seus olhos se encheram de lágrimas. Ele assentiu devagar. Sou eu, Augusto. Ainda sou eu. Augusto puxou Severino para um abraço apertado. O velho sanfoneiro desabou nos braços dele, chorando. A plateia continuava de pé, mas as palmas diminuíam conforme mais pessoas percebiam que algo importante estava acontecendo. 15 anos, Augusto disse. 15 anos procurando você. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Eu perdi tudo, Augusto, Severino disse, a voz quebrada. Minha mulher, minha filha, minha casa. A música era tudo que sobrou, mas não conseguia mais tocar para ninguém. Você ainda é alguém, Augusto disse alto. Você acabou de provar isso para 800 pessoas. No camarote VIP, Rogério Mendonça estava de pé, observando tudo. Ele puxou o celular. Carlos, preciso que você pesquise tudo sobre Severino Alves. Quero saber carreira, prêmios, história, tudo. Ele desligou e continuou observando. Estava furioso, não com o mendigo. Estava furioso com o filho. Na coxia, Bruno tentou se afastar, mas encontrou Marcelo bloqueando o caminho. Você não vai a lugar nenhum, Marcelo disse. Você vai assumir a responsabilidade pelo que fez. Eu não fiz nada. Ele aceitou o desafio. Você tentou humilhar aquele homem. Marcelo explodiu. Você sabia quem era ele? Como eu ia saber? Ele é um mendigo. Ele é Severino Alves, 3 vezes vencedor do Prêmio de Música Brasileira. Tocou com Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Sivuca. Ele é uma lenda. Bruno sentiu o chão desaparecer. Isabela olhou para ele com desprezo. Você está acabado, Bruno. Todo mundo viu o que você fez. Na plateia, jornalistas cercavam Severino e Augusto. Perguntas explodiam de todos os lados. Senhor Severino, onde esteve todos esses anos? Vai voltar a tocar? Augusto levantou a mão, pedindo silêncio. Por favor, deem espaço, deixem ele respirar. Uma mulher na multidão chorou alto. Meu pai tinha todos os seus discos. Ele sempre dizia que você era o melhor sanfoneiro que já existiu. Severino olhou para ela, tocado. Augusto o puxou para o lado. Você precisa de ajuda, Severino. Precisa sair das ruas. Comida decente, roupas. Eu não quero caridade, Augusto. Não é caridade, é justiça. Você merece dignidade. Rogério Mendonça desceu as escadas em direção à plateia. Atravessou a multidão com passos firmes. Quando chegou perto de Severino e Augusto, as pessoas automaticamente se afastaram. Ele parou na frente de Severino e estendeu a mão. Senhor Alves, Rogério Mendonça, sou patrocinador deste festival e, infelizmente, pai do rapaz que o tratou de forma inaceitável esta noite. Severino apertou a mão. Rogério tinha um aperto firme, respeitoso. Eu peço desculpas em nome da minha família. O que meu filho fez foi imperdoável, e ele vai responder por isso. Senhor, não precisa... Precisa sim. Meu filho fez uma aposta, e essa aposta será cumprida. Ele prometeu o carro. O senhor terá o carro. Um murmúrio chocado percorreu a multidão. Bruno, na lateral do teatro, ficou lívido. Pai, você não pode... Eu posso e vou! Rogério trovejou, virando-se para o filho. Você fez essa aposta na frente de todo mundo. Agora vai cumprir. O silêncio que caiu sobre o teatro depois do grito de Rogério foi pesado como chumbo. Bruno estava paralisado na lateral, o rosto oscilando entre branco e vermelho. Suas mãos tremiam tanto que ele precisou enfiá-las nos bolsos para disfarçar.
Severino olhou de Rogério para Bruno, depois para o Porsche vermelho, que conseguia ver através das portas abertas do teatro. O carro brilhava sob os postes da rua, reluzente, impecável, valendo mais dinheiro do que ele tinha visto em toda a sua vida. Senhor Mendonça, Severino disse, a voz firme mas respeitosa. Eu agradeço sua intenção, mas não posso aceitar o carro. Um murmúrio surpreso percorreu a multidão. Augusto olhou para Severino chocado. Severino, você não precisa fazer isso. Eu sei que não preciso. Severino interrompeu ainda olhando para Rogério. Mas eu vim aqui apenas para tocar, para provar que ainda sou capaz. Não vim para tirar nada de ninguém. Rogério estudou o rosto de Severino por um longo momento. Havia algo no olhar daquele homem. Uma dignidade que nenhuma quantidade de anos nas ruas tinha conseguido apagar. Senhor Alves, com todo respeito, meu filho fez uma aposta pública, Rogério disse. Ele não pode simplesmente voltar atrás porque perdeu. Ele não vai voltar atrás, Severino respondeu. Eu é que não vou aceitar. São coisas diferentes. Bruno soltou um suspiro de alívio tão óbvio que algumas pessoas se viraram para olhá-lo com desprezo. Isabela balançou a cabeça enojada. Mas Rogério não estava satisfeito. Ele conhecia aquele tipo de situação. Conhecia homens que recusavam ajuda por orgulho e conhecia homens que recusavam ajuda por dignidade. Severino era claramente o segundo tipo, e isso tornava tudo mais complicado. Entendo sua posição, Rogério disse, mas o senhor acabou de sair de 15 anos nas ruas. Precisa de ajuda para recomeçar. Se não quer o carro, aceite pelo menos o valor dele. Use para se reerguer. Severino ficou em silêncio, processando a oferta. R$1,5 milhão. Era uma quantia obscena, mais dinheiro do que ele conseguiria ganhar em várias vidas tocando em praças. Ele começou, mas a voz falhou. Augusto colocou a mão no ombro dele. Severino, aceita. Você merece isso. Merece uma chance de viver com dignidade de novo. Mas eu não ganhei nada, Severino disse, a voz baixa. Eu só toquei. Só fiz o que sempre soube fazer. Você ganhou sim, uma voz feminina disse da plateia. Todos se viraram. Era uma senhora de cabelos brancos na quarta fileira, de pé, apoiada em uma bengala. Você ganhou nosso respeito, nosso reconhecimento. E ganhou aquela aposta, sim, senhor. De forma limpa, honesta, usando apenas seu talento. Ela apontou a bengala para Bruno. Aquele rapaz ali apostou porque achava que você ia fracassar. Queria humilhar você na frente de todo mundo. Mas você mostrou para ele quem realmente não vale nada. Aplausos começaram a ecoar novamente. Primeiro timidamente, depois com força crescente. As pessoas concordavam com a senhora. Bruno quis desaparecer, quis que o chão se abrisse e o engolisse. Cada palavra era como uma facada. Isabela já tinha ido embora, saindo discretamente pela porta lateral. Os outros amigos fizeram o mesmo. Ele estava sozinho. Rogério observou a cena e tomou uma decisão. Ele puxou o celular novamente e fez uma ligação rápida. Marina, preciso que você prepare a documentação para a transferência de um veículo. Também quero que você converta o valor total de um Porsche 911 Carrera 2024 em uma conta bancária nova, em nome de Severino Alves da Silva. Sim, agora. Não me importa a hora. É urgente. Ele desligou e olhou para Severino. Senhor Alves, vou fazer o seguinte. Vou criar uma conta bancária em seu nome com o valor integral do carro, R$1,5 milhão. O senhor decide se usa, se doa, se deixa lá parado. Mas a responsabilidade da aposta do meu filho será cumprida. Isso não é negociável. Severino abriu a boca para protestar, mas Rogério levantou a mão. E antes que o senhor recuse novamente, deixe-me ser muito claro. Isso não tem nada a ver com caridade. Tem a ver com justiça. Meu filho o humilhou publicamente.
Fez uma aposta cruel, acreditando que o senhor ia fracassar. E fracassou, ele mesmo. As consequências disso precisam ser concretas. Se eu deixar ele simplesmente sair daqui sem pagar o preço de suas ações, que lição ele vai aprender? Ele se virou para Bruno, que ainda estava na lateral do teatro. Bruno, vem aqui, agora! Bruno hesitou, mas conhecia aquele tom de voz. Era o tom que não admitia desobediência. Ele caminhou lentamente até onde o pai estava, cada passo uma tortura. A plateia inteira observava em silêncio. Quando Bruno chegou perto, Rogério o agarrou pelo braço com força. Olha para esse homem, Rogério ordenou, empurrando Bruno na direção de Severino. Olha para ele! Bruno levantou os olhos relutantemente. Severino o observava com uma expressão que não era raiva. Era quase pena. Esse homem aqui, Rogério continuou, a voz cortante, é Severino Alves, 3 vezes vencedor do Prêmio de Música Brasileira. Gravou 5 discos de ouro. Tocou com as maiores lendas da música que esse país já teve. E você, na sua arrogância idiota, na sua prepotência de menino mimado, tentou humilhá-lo. Tentou destruir a dignidade dele só para se sentir superior. Pai, eu não sabia. Não sabia? Rogério explodiu. E precisava saber. Precisava saber que ele era famoso para tratá-lo com respeito. Não bastava ver que ele era um ser humano. Bruno não tinha resposta. Lágrimas começaram a descer pelo seu rosto. Não de remorso, mas de humilhação. Ele estava sendo destroçado na frente de centenas de pessoas. Severino observava a cena com crescente desconforto. Aquilo estava indo longe demais. Senhor Mendonça, ele disse suavemente. Por favor, já foi o suficiente. Rogério olhou para Severino surpreso. O homem estava defendendo o filho dele, depois de tudo que Bruno havia feito. O senhor está defendendo ele, depois do que ele fez com o senhor? Não estou defendendo o que ele fez, Severino disse. Estou dizendo que humilhar ele publicamente não vai ensinar nada além de ressentimento. Eu sei como é carregar isso. Sei como dói. E não desejo isso para ninguém. A plateia estava em silêncio absoluto agora. Cada palavra de Severino ecoava pelo teatro com um peso moral impossível de ignorar. Bruno olhou para Severino com os olhos vermelhos. Pela primeira vez na noite, ele realmente viu o homem à sua frente. Não como um mendigo, não como um obstáculo, não como objeto de zombaria, mas como uma pessoa que tinha mais nobreza de caráter em um dedo mindinho do que Bruno tinha no corpo inteiro. Bruno engasgou nas palavras. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Não era eloquente, não era dramático, mas era sincero. E todos no teatro puderam sentir isso. Severino assentiu devagar. Sei que sente. Agora você precisa aprender a sentir isso antes de machucar as pessoas, não depois. Augusto observava tudo com os olhos marejados. Aquele era o Severino que ele conhecia, o homem que sempre ensinava através da música e da compaixão, nunca através da crueldade. Rogério soltou o braço do filho e respirou fundo. Ele ainda estava furioso, mas havia algo diferente agora. Algo que parecia esperança. Talvez houvesse uma chance de seu filho aprender alguma coisa com tudo isso. Muito bem, Rogério disse, voltando-se para Severino. O senhor é mais generoso do que eu seria, mas minha oferta continua de pé. A conta bancária será criada. O dinheiro será depositado. O que o senhor fizer com ele é escolha sua, mas a aposta será cumprida. Severino olhou para Augusto, buscando conselho. Augusto assentiu. Aceita, meu amigo. Você passou 15 anos sofrendo. Merece uma chance de paz. Severino fechou os olhos por um momento. Pensou na sanfona velha em suas mãos. Pensou nas noites frias, dormindo em bancos de praça. Pensou em todas as vezes que tinha sido invisível, ignorado, tratado como lixo. E pensou na música. Sempre voltava à música. Está bem,
ele disse, finalmente abrindo os olhos, mas com uma condição. Rogério arqueou uma sobrancelha. Que condição? Quero usar parte desse dinheiro para criar um fundo, para ajudar outros músicos de rua, para que eles tenham instrumentos decentes, aulas, oportunidades, para que ninguém precise passar pelo que eu passei. Um sorriso lento se formou no rosto de Rogério. Ele estendeu a mão novamente. O senhor acaba de se tornar o homem mais interessante que conheci este ano, senhor Alves. Teremos essa conta criada amanhã, e eu, pessoalmente, vou ajudá-lo a estabelecer esse fundo. Severino apertou a mão dele e, dessa vez, sorriu também. Um sorriso cansado, mas genuíno. A plateia explodiu em aplausos novamente. Mas dessa vez não era apenas pela música, era por algo maior. Por testemunharem dignidade, perdão e redenção acontecendo ao vivo. Bruno ainda estava ali, de pé, perdido. Severino olhou para ele. Você pode aprender com isso. Severino disse suavemente. Pode escolher ser uma pessoa melhor. A escolha é sempre sua. Bruno assentiu, as lágrimas ainda caindo. Ele não sabia se conseguiria, mas pela primeira vez na vida, realmente queria tentar. 3 dias depois, Severino acordou em uma cama de verdade pela primeira vez em 15 anos. Ele piscou, desorientado, olhando para o teto branco do quarto de hotel. Por um momento de pânico, pensou que estava sonhando, que ia acordar de volta no banco frio da praça com a sanfona velha servindo de travesseiro. Mas não, era real. Augusto tinha insistido em pagar um hotel decente até que as coisas se acertassem. O quarto era simples, nada luxuoso, mas tinha cama limpa, chuveiro quente, toalhas macias, coisas que Severino tinha esquecido que existiam. Ele se levantou devagar, o corpo ainda dolorido. Anos de sono ruim deixavam marcas que não desapareciam em 3 dias. Caminhou até o banheiro e parou diante do espelho. Olhou para seu reflexo. Augusto tinha levado um barbeiro até o hotel no 2º dia. A barba selvagem tinha sido aparada, o cabelo cortado. Roupas novas, simples, mas limpas, substituíram os trapos que ele usava. Ele quase não se reconhecia, mas os olhos eram os mesmos. Ainda carregavam o peso de tudo que tinha perdido. Uma batida na porta o tirou dos pensamentos. Severino? Sou eu, Augusto. Posso entrar? Pode. Augusto entrou com uma pilha de jornais debaixo do braço e um sorriso largo no rosto. Ele jogou os jornais sobre a cama. Você precisa ver isso. Severino se aproximou e olhou para as manchetes. Seu coração pulou. Lenda da música, Severino Alves, reaparece após 15 anos. Mendigo surpreende plateia e revela ser músico premiado. Herdeiro humilhado após tentar zombar de mestre da sanfona. Havia fotos, muitas fotos. Severino no palco, segurando a sanfona. Severino chorando nos braços de Augusto. Severino apertando a mão de Rogério. E uma foto de Bruno, o rosto vermelho, claramente sendo repreendido pelo pai. Está em todos os jornais da cidade, Augusto disse animado. E não é só aqui. A notícia se espalhou. Jornais de São Paulo, Rio, Brasília, todo mundo está falando sobre você. Severino sentou-se pesadamente na cama, segurando um dos jornais. Ele leu a matéria completa. Era respeitosa, detalhada, contava sua história, os prêmios, a carreira brilhante, o desaparecimento misterioso após a morte da esposa e da filha. E agora, o reaparecimento dramático. Tem mais, Augusto disse, puxando o celular. Olha quantas mensagens eu recebi. Produtores querendo falar com você. Programas de TV querendo entrevistas. Festivais oferecendo apresentações. Severino olhou para o celular, atordoado pelos números. Eram dezenas de mensagens. Centenas, talvez. Eu não sei se estou pronto para isso, ele murmurou. Você não precisa decidir agora, Augusto disse, sentando ao lado dele. Mas as oportunidades estão aí. Quando você estiver pronto,
O mundo está esperando. Severino assentiu lentamente. Era muita coisa para processar. 3 dias atrás, ele era invisível. Agora, de repente, todo mundo queria falar com ele. E o rapaz? Severino perguntou. O Bruno? Augusto fez uma careta. Ele está... digamos que está enfrentando as consequências. A história não foi gentil com ele. Todo mundo está comentando sobre a arrogância dele. Algumas pessoas estão sendo bem cruéis nas críticas. Severino franziu a testa. Eu não queria isso. Não queria que ele fosse destruído. Você foi generoso demais com ele, Augusto disse. Mas ele cavou o próprio buraco. Agora precisa aprender a sair dele. Naquele momento, o telefone do quarto tocou. Augusto atendeu. Alô? Sim, ele está aqui. Quem gostaria de falar com ele? Augusto cobriu o bocal e sussurrou para Severino. É do escritório do Rogério Mendonça. Querem marcar uma reunião. Severino assentiu. Augusto voltou ao telefone. Pode ser hoje à tarde? Perfeito. Estaremos lá. O escritório de Rogério Mendonça ocupava o 10º andar de um prédio espelhado no centro da cidade. Quando Severino e Augusto entraram na recepção, foram imediatamente recebidos por uma secretária elegante que os levou até uma sala de reuniões ampla, com vista para toda a cidade. Rogério já estava lá, sentado à cabeceira de uma mesa comprida. E, para surpresa de Severino, Bruno também estava presente, sentado em uma cadeira lateral, os olhos vermelhos e inchados. Senhor Alves, Augusto, obrigado por virem, Rogério disse, levantando-se para cumprimentá-los. Por favor, sentem-se. Severino sentou-se cautelosamente, observando Bruno pelo canto do olho. O rapaz não levantou a cabeça. Rogério empurrou alguns documentos pela mesa. A conta bancária está criada e o valor foi depositado esta manhã. R$1,5 milhão, conforme prometido. Aqui estão os documentos de acesso, cartão, senhas provisórias, tudo em seu nome. Severino pegou os documentos com mãos trêmulas. Era real, realmente real. Quanto ao fundo que o senhor mencionou, Rogério continuou, conversei com meus advogados. Podemos estruturar uma fundação sem fins lucrativos para apoiar músicos de rua. Eu gostaria de contribuir pessoalmente com uma quantia adicional para esse projeto, R$500 mil. Augusto assobiou baixo. Severino ficou boquiaberto. Senhor Mendonça, isso é generoso demais. Não é generosidade, Rogério disse sério. É investimento. Investimento em cultura, em pessoas, em fazer o que é certo. E, francamente, depois do que meu filho fez, sinto que minha família tem uma dívida com a comunidade artística. Ele olhou para Bruno, que continuava de cabeça baixa. Bruno tem algo a dizer ao senhor. Bruno levantou a cabeça lentamente. Seus olhos estavam vermelhos, o rosto pálido. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 3 dias. Senhor Severino, ele começou, a voz rouca. Esses últimos dias foram os piores da minha vida. Perdi amigos, perdi respeito. As pessoas me olham na rua como se eu fosse lixo. E sabe o que é pior? Eles estão certos. Ele respirou fundo, tremendo. Eu fui cruel, fui arrogante. Tratei o senhor como se não fosse nada porque eu achava que eu era alguma coisa. Mas a verdade é que eu nunca fui nada. Nunca conquistei nada sozinho. Tudo que eu tenho veio do dinheiro do meu pai. Até minha vaga naquele festival. Ele comprou para mim. Rogério fechou os olhos, a expressão dolorida. Era difícil ouvir o filho admitir aquilo, mas era necessário. O senhor me deu uma lição que eu nunca vou esquecer, Bruno continuou. Me mostrou que talento real, dignidade real, caráter real, essas coisas não podem ser compradas. E me mostrou que eu não tenho nada disso. Bruno, Severino começou. Não, por favor, deixe eu terminar. Bruno interrompeu, as lágrimas caindo agora. Eu sei que pedir desculpas não muda nada.
Sei que não posso apagar o que fiz, mas eu quero que o senhor saiba que eu vou passar o resto da minha vida tentando ser um homem melhor. Um homem que o senhor pudesse respeitar. Silêncio caiu sobre a sala. Severino olhou para aquele rapaz quebrado à sua frente e viu algo que não tinha visto naquela noite no teatro. Viu remorso genuíno. Viu alguém que realmente queria mudar. Bruno, Severino disse suavemente, você é jovem. Ainda tem tempo de se tornar quem você quer ser. Mas precisa fazer escolhas diferentes. Precisa tratar as pessoas com respeito, não porque elas são famosas ou ricas, mas porque são pessoas. Bruno assentiu, limpando o rosto com as costas das mãos. Eu vou tentar. Eu juro que vou tentar. Rogério observava a interação com uma mistura de orgulho e tristeza. Orgulho porque talvez, finalmente, seu filho estivesse aprendendo. Tristeza porque tinha demorado tanto e custado tão caro. Há mais uma coisa, Rogério disse, mudando de assunto. Recebi ligações de vários produtores e organizadores de eventos. Todos querem o senhor tocando. Há um festival em particular, daqui a 2 semanas, que está disposto a pagar R$50 mil por uma apresentação de 1 hora. Severino engasgou. R$50 mil por 1 hora, Augusto repetiu sorrindo. Bem-vindo de volta ao mundo da música profissional, meu amigo. Severino olhou para sua sanfona velha, que tinha trazido com ele. Ela estava encostada na parede, remendada, surrada, mas ainda funcional. Aquela sanfona tinha sido sua companheira por 15 anos de solidão. Não podia abandoná-la agora. Eu aceito, ele disse. Mas vou precisar de tempo para me preparar. São 15 anos sem tocar profissionalmente. Preciso me lembrar de quem eu era. Você nunca esqueceu, Augusto disse. A gente viu isso no palco. Você só precisa acreditar em si mesmo de novo. Rogério se levantou, encerrando a reunião. Então está decidido. Vou cuidar dos trâmites legais da fundação. Augusto, você pode ajudar o Severino com os preparativos para as apresentações. E Bruno... Ele olhou para o filho. Você vai trabalhar, de verdade, sem o nome da família abrindo portas, sem dinheiro fácil. Você vai começar de baixo e vai provar seu valor, se é que você tem algum. Bruno assentiu, aceitando o desafio. Era justo. Era merecido. Quando Severino e Augusto saíram do prédio, o sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Severino parou na calçada e olhou para o horizonte. Você está bem? Augusto perguntou. Estou assustado, Severino admitiu. Tenho medo de decepcionar as pessoas. Medo de não ser mais o músico que eu era. Você é melhor, Augusto disse com convicção. Porque agora você sabe o que é perder tudo e ainda assim não perder a si mesmo. Isso te faz mais forte do que nunca. Severino sorriu. Talvez Augusto estivesse certo. Talvez finalmente ele pudesse voltar para casa. 2 semanas se passaram como um borrão. Severino ensaiava todos os dias em um pequeno estúdio que Augusto tinha alugado. 8 horas por dia, às vezes mais. Seus dedos sangravam nos primeiros dias. Anos de rua tinham enfraquecido sua resistência. Mas a memória muscular estava lá, esperando para ser despertada. Augusto conseguiu uma sanfona profissional emprestada para os ensaios. Era um instrumento magnífico, italiano, perfeitamente afinado. Mas Severino ainda levava sua sanfona velha para todos os ensaios. Ela ficava ali, encostada na parede, observando. Você precisa começar a usar a nova, Augusto disse no 10º dia. A velha não vai aguentar uma apresentação de 1 hora. Eu sei, Severino respondeu, mas seus olhos continuavam voltando para a sanfona surrada. Só mais alguns dias com ela. Na manhã do festival, Severino acordou com o estômago embrulhado. Tinha passado a noite em claro, repassando mentalmente cada música, cada transição, cada momento da apresentação.
O telefone tocou. Era Augusto. Pronto para hoje? Não, Severino admitiu. Mas vou de qualquer jeito. O festival de música acontecia no mesmo teatro municipal, onde tudo tinha começado 2 semanas atrás. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez, Severino chegava pela porta da frente, como artista convidado. Nos bastidores havia movimento intenso. Músicos afinavam instrumentos, técnicos corriam de um lado para outro, produtores gritavam instruções. Quando Severino entrou, o burburinho parou. Todos se viraram para olhá-lo. Depois, um por um, começaram a aplaudir. Um violonista veterano se aproximou e apertou sua mão com força. É uma honra dividir o palco com você, mestre. Severino não sabia o que dizer. Apenas assentiu, emocionado. Marcelo, o produtor, veio correndo. Senhor Severino, que bom que chegou. Está se apresentando no final da primeira parte, antes do intervalo. A plateia está lotada. 800 pessoas, todas ansiosas para vê-lo. Severino sentiu o ar faltar. 800 pessoas, todas esperando, todas julgando, todas lembrando de quem ele costumava ser. Eu preciso de 1 minuto, ele disse, procurando um lugar quieto. Encontrou um camarim vazio e fechou a porta. Sentou-se no sofá velho, segurando a sanfona nova contra o peito. Suas mãos tremiam. Uma batida suave na porta. Severino? Posso entrar? Era uma voz que ele não esperava ouvir. Bruno. Pode. Bruno entrou parecendo diferente. Estava mais magro, o rosto menos arrogante. Usava roupas simples, jeans e camisa básica, sem marcas caras, sem ostentação. Desculpe incomodar, Bruno disse ficando perto da porta. Eu só queria desejar boa sorte e dizer que vou estar na plateia, assistindo, aprendendo. Severino olhou para ele, surpreso. Seu pai comprou o ingresso para você? Não, Bruno disse, um pequeno sorriso triste no rosto. Eu comprei, com meu próprio dinheiro, do meu trabalho novo. Estou trabalhando em uma loja de instrumentos musicais. Ganho salário mínimo, mas é meu, é honesto. Severino se levantou e caminhou até Bruno. Colocou a mão no ombro do rapaz. Você está no caminho certo. Continue nele. Bruno assentiu, os olhos brilhando. Ele saiu discretamente, fechando a porta. Severino respirou fundo. Se Bruno conseguia mudar, se Bruno conseguia enfrentar suas falhas e crescer, então ele também conseguia enfrentar aquele palco. 20 minutos depois, Marcelo bateu na porta. É sua vez. Severino pegou a sanfona, a nova, profissional, e caminhou para os bastidores. O som da plateia conversando chegava até ele, um murmúrio ansioso de expectativa. Marcelo subiu ao palco. Senhoras e senhores, é com imensa honra que apresento um dos maiores sanfoneiros que este país já teve. Um homem que nos ensinou que talento verdadeiro nunca morre, que dignidade não tem preço e que nunca é tarde para recomeçar. Por favor, recebam Severino Alves. A plateia explodiu em aplausos antes mesmo dele aparecer. Severino entrou no palco. A luz o cegou por 1 segundo. Depois seus olhos se ajustaram e ele viu 800 rostos olhando para ele. Não com pena, não com dúvida, mas com respeito, com admiração, com esperança. Ele viu Augusto na 3ª fileira, sorrindo com lágrimas nos olhos. Viu Rogério no camarote VIP, de pé, aplaudindo. Viu Bruno na 10ª fileira, batendo palmas com força, o rosto banhado em lágrimas. E viu dezenas de outros rostos, pessoas que ele não conhecia, mas que conheciam sua história. Pessoas que tinham sido tocadas por sua música 15 anos atrás. Pessoas que acreditavam nele. Severino se sentou no banquinho no centro do palco. Ajeitou a sanfona no colo, fechou os olhos e começou a tocar. Não começou com Asa Branca, não começou com nenhum clássico conhecido. Começou com uma música nova, uma composição que ele tinha criado nos últimos 15 anos, tocando sozinho nas praças vazias
quando achava que ninguém estava ouvindo. Era uma música sobre perda, sobre solidão, sobre o fundo do poço, mas também sobre esperança, sobre recomeços, sobre descobrir que mesmo quando você perde tudo, ainda pode se encontrar. A sanfona chorava e ria ao mesmo tempo. As notas dançavam pelo teatro, tocando corações, despertando emoções que as pessoas nem sabiam que tinham. E quando Severino abriu os olhos e começou a cantar, sua voz rouca e quebrada, mas carregada de verdade absoluta, não havia uma pessoa naquela plateia que não estivesse chorando, porque Severino não estava apenas tocando música, ele estava tocando almas. E todos entenderam, naquele momento, que nunca tinham perdido Severino Alves. Ele sempre esteve ali, esperando o momento certo de voltar para casa. A última nota da música de Severino ecoou pelo teatro e morreu no ar. Por 3 segundos, ninguém se mexeu. Então, a plateia explodiu. 800 pessoas de pé, aplaudindo, gritando, chorando. Flores foram jogadas no palco. Pessoas gritavam, bravo, com as vozes embargadas. Severino ficou sentado, abraçado à sanfona, as lágrimas descendo pelo rosto. Não havia vergonha ali, só gratidão. A ovação durou 5 minutos. Finalmente, quando a plateia se acalmou, Severino se levantou e caminhou até o microfone. Obrigado, ele disse, a voz tremendo. Obrigado por me lembrarem de quem eu sou. Ele olhou para Rogério no camarote, depois para Bruno, na 10ª fileira. Conheci pessoas que me ensinaram sobre bondade, sobre segundas chances, sobre fazer o que é certo mesmo quando é difícil. Conheci alguém que me ensinou que todos podemos mudar, que errar não define quem somos. Bruno limpou o rosto assentindo. E reencontrei um amigo que nunca desistiu de me procurar. Severino olhou para Augusto, que me lembrou que ainda tenho valor, que ainda tenho propósito. Então, obrigado por essa segunda chance. Prometo não desperdiçá-la. A plateia se levantou novamente, e dessa vez Severino sorriu. Um sorriso verdadeiro que iluminou seu rosto cansado. 3 meses depois, a Fundação Severino Alves estava oficialmente estabelecida. Músicos de rua podiam pegar instrumentos emprestados, ter aulas gratuitas, ensaiar e receber orientação sobre apresentações remuneradas. Severino estava lá todos os dias como professor, como mentor, como alguém que entendia. Naquela tarde, ele dava aula de sanfona quando ouviu a porta se abrir. Com licença, uma voz hesitante disse. Posso entrar? Era Bruno carregando uma sanfona. Bruno! Severino disse, surpreso. Claro, entre. Vim perguntar se você aceitaria mais um aluno. Você quer aprender sanfona? Quero aprender música de verdade, Bruno disse. Trabalhando na loja de instrumentos, comecei a ver como a música muda as pessoas, como ela salva, e eu quero fazer parte disso. Ele olhou para os outros alunos. Sei que não mereço estar aqui, sei que sou o idiota que tentou humilhá-lo, mas se você me aceitar, prometo trabalhar mais duro que qualquer pessoa aqui. Severino estudou o rosto de Bruno. Viu sinceridade, viu humildade. Me senta ali! Severino disse, apontando para uma cadeira vazia. Bruno correu para a cadeira, como uma criança animada. Um aluno levantou a mão. Senhor Severino, esse é aquele cara dos jornais? É, Severino disse. E ele está aqui porque quer aprender. Assim como vocês, todos merecem uma segunda chance. 1 ano depois do dia em que tudo começou, Severino estava na mesma calçada em frente ao Teatro Municipal. Mas dessa vez não estava tocando por moedas. Estava ali para a cerimônia de inauguração de uma placa comemorativa. A placa dizia: neste local, Severino Alves nos ensinou que dignidade não tem preço, que talento verdadeiro nunca morre e que todos merecem uma segunda chance. Havia centenas de pessoas, Augusto, Rogério, Bruno, tocando em um pequeno grupo musical, alunos da fundação, jornalistas, fãs.
Quando pediram para Severino tocar, ele pegou sua sanfona profissional e tocou. Mas seu olhar estava fixo na moldura de vidro na sede da fundação. Lá dentro, sua sanfona velha descansava, imortalizada. Um símbolo de que não importa quão quebrado você esteja, você sempre pode fazer música. Você sempre pode recomeçar. Você sempre importa. A história do Severino mostra que talento não tem idade e respeito não depende de aparência. Todo mundo carrega batalhas que você não vê. E agora eu quero saber de você. Qual foi a maior injustiça que já testemunhou? Comenta aqui embaixo. Tua voz importa. E se essa história te tocou, deixa o like para fortalecer o canal e ajudar mais gente a ouvir mensagens como essa.